Eu sou Matheus Herdi, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e vou estar respondendo hoje algumas dúvidas de algumas pacientes. Bom, a primeira pergunta foi feita pelo Facebook de Fabiola Macedo Monteiro. Ela me perguntou que quem coloca prótese no silicone na mama perde a sensibilidade. Bom, essa pergunta ela é uma pegadinha, tá? Por quê? Na verdade, existe as pessoas que colocam a prótese de silicone quando só quer aumentar a mama, então só faz aquela cicatriz em volta da areola ou por baixo da mama, ela pode ter uma alteração de sensibilidade, sim, e essa alteração normalmente é transitória, tá? Pode, às vezes, diminuir a sensibilidade, que é o mais comum, mas tem paciente também que pode aumentar a sensibilidade. O paciente fica mais sensível, que no pós-operatório, às vezes, bota uma blusa sem sutiã e fica insuportável, fica irritando ali a blusa. Então, pode acontecer alterar a sensibilidade. Quando a gente faz só aumento, essa alteração se tornar definitiva, a chance dela é muito pequena. Normalmente essa alteração, essa sensibilidade vai voltando ao normal ali no pós-operatório. Algumas pacientes um pouquinho mais, 3 a 6 meses, algumas até um pouco mais, mas quando a gente só aumenta é pouco. Quando a gente reduz a mama ou levanta a pele, quando faz mastopexia ou mamoplastia redutora, com ou sem prótese de silicone, tá? Essas alterações de sensibilidades elas têm uma prevalência um pouco maior, então um percentual maior de pacientes vão ter alteração de sensibilidade e quanto maior a redução, maior a chance dessa sensibilidade, perda de sensibilidade poder ser definitiva. Tá? Então é uma coisa que a gente sempre tem que avisar os pacientes, que eu sempre aviso, mas que a alteração pode acontecer, grandes mudanças na mama, as alterações podem ser definitivas. Tá? A segunda paciente é também sobre mamoplastia, perguntando sobre a cicatriz que junta uma mama na outra. Então, quando a gente faz uma redução de mama, pode ter uma cicatriz no tórax inteiro. Então, embaixo da mama inteira, que vai fora uma cicatriz só, em vez de ter ali aquele T invertido, embaixo da areola, só embaixo da mama, ela se unir com a cicatriz da mama do outro lado. Pode acontecer? Pode. Grandes reduções, grandes retiradas de tecido, isso pode acontecer, ou quando a mama às vezes é muito junta, o tórax é estreito e a mama muito caída, grandes reduções, pode acontecer. O que às vezes a gente faz, que melhora um pouco o resultado de outras áreas, é a gente tirar um pouco de pele também na parte do abdômen. Então a gente faz o que a gente chama de abdominoplastia invertida. Tá? Eu já fiz um post sobre os tipos de abdominoplastia, já coloquei lá, já mostrei. Então volta lá que você vai ver esse tipo de cicatriz, na qual você pode puxar o abdômen para a mama. Então aquela paciente que tem às vezes uma flacidez na parte superior, no andar superior do abdômen, se ela tem a cicatriz ou se pretende fazer a cicatriz embaixo da mão, ela pode puxar para ali, tá? O problema é que a cicatriz às vezes no meio é uma cicatrizinha mais chata de disfarçar, mas paciente tendo boa cicatrização, essa cicatriz fica boa, né? Eliane Amaral me perguntou, quem faz lipoaspiração pode engordar? A resposta é claro que sim. Tá? A lipoaspiração, primeiro, lipoaspiração não é método de emagrecimento. Então, quando a paciente está um pouquinho acima do peso, ela não deve ser uma boa indicação. Tá? Melhora um pouco o contorno, mas não vai emagrecer a paciente. A lipoaspiração ela serve como se fosse para esculpir o corpo da paciente. Tá? E pode engordar? Pode. Por que essa pergunta? Às vezes acontece, existem matérias que dizem que a gente forma as células de gordura na infância, então por isso que crianças gordinhas elas têm a tendência de ser adultos gordinhos, isso é fato. A gente não aumenta a quantidade de células de gordura, existem inúmeros estudos que mostram isso na fase adulta, mas o que acontece, quando a gente faz a lipoaspiração a gente tira parte daquelas células, mas continuam as células de gordura ali. E a célula de gordura, apesar dela não se multiplicar, não aparecerem novas células de gordura, elas podem crescer o tamanho dela. Então, aquela célula de gordurinha que ficou ali numa área onde foi lipoaspirada, ela pode crescer e compensar o tamanho da outra que saiu. Então, depois da lipoaspiração, pode engordar? Pode.
Tá? O que acontece às vezes é que a paciente engorda mantendo a forma. Se não, você vê uma paciente muito gordinha que fez já lipoaspiração, às vezes você consegue observar o corpo ainda de certa forma esculpido. Então a cintura mais fina do que as outras áreas. Às vezes, por exemplo, que não fez uma lipoaspiração no braço, o braço tem uma proporção de gordura maior do que a da cintura, por exemplo. Tá? Mas poder engordar? Pode. Então por isso que, primeiro, não é método de emagrecimento, e segundo, que o estilo de vida depois para manter o resultado é extremamente importante. Não vai, quem fez lipoaspiração, abdominoplastia, etc., não vai achar que vai ter esse resultado para o resto da vida. Exercício, dieta, qualidade de vida, uma boa alimentação vai ser muito importante para você manter o seu resultado a longo prazo. E a última pergunta, que tem um pouco a ver com isso, a Ana Beatriz também lá no Facebook me perguntou se precisa perder peso para uma cirurgia plástica. Bom, Beatriz, isso depende. Tá? Algumas cirurgias, sim, a perda de peso ela é indicada. Tá? Porque vai potencializar o resultado da sua cirurgia. Então, um abdômen, uma lipoaspiração, a gente consegue concentrar essa lipoaspiração numa área melhor. E a perda de peso também, porque você consegue mostrar mais as suas linhas de cintura. Mas é claro que existem cirurgias na qual a gente indica com a paciente sobrepeso, na qual o resultado estético não, talvez aquela corpo escultural, a cintura muito marcada, etc., não seja o objetivo daquela paciente. Então, uma paciente muito gordinha, que tem uma dobra de pele, que acumula a umidade ali, então a pele fica macerada, algumas pacientes chegam até a ter infecções ali naquela dobra. A cirurgia de abdômen pode ser indicada para tirar essa dobrinha e facilitar a higiene pessoal da paciente. Então isso pode acontecer, mas quando a gente pensa em resultados estéticos, quando a paciente está sobrepeso, a gente deve sempre indicar primeiro o emagrecimento, porque o resultado vai ser, com certeza, muito melhor. Bom, espero ter esclarecido. Então, se você tem sua dúvida sobre cirurgia plástica e quer que eu responda, deixa nos comentários, pode mandar a mensagem direto, que vai ser um prazer responder vocês, viu? Um grande abraço, fiquem com Deus.